Comprar um imóvel envolve uma série de etapas, uma série de fases e a gente tem que estar atento justamente para prestar atenção em cada uma delas, mas antes de tudo, cuidar justamente para não pular algumas etapas. Porque se a gente faz isso, o que acontece é que nós podemos, além de estar perdendo, obviamente, oportunidades na hora de fazer uma oferta, de repente, para comprar um bom imóvel, mas acima de tudo, podemos estar fazendo com que o nosso dinheiro se perca justamente por causa de um erro, às vezes, olha, muito pequeno na hora da escolha. Por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer para você 7 tópicos extremamente importantes que você tem que considerar antes de comprar um imóvel. E olha só, acredite, prestando atenção em cada um deles, você, além de não perder dinheiro, você vai lucrar. Porque uma das formas de você lucrar não é somente você, obviamente, só investir, mas principalmente você deixar de gastar. E o vídeo de hoje eu tenho certeza que vai fazer com que você coloque dinheiro no teu bolso. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago muita informação sobre como você pode trabalhar melhor as suas finanças e também como você pode investir nos Estados Unidos. Se esses aqui são temas que interessam para você, já se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, eu vou trazer esses 7 tópicos e preste atenção, faz o seguinte, se tem dúvida, manda mensagem depois aqui e a gente vai trocando ideia justamente para você não ficar com nenhuma dúvida e correr o risco de fazer um negócio ruim. Então, para começar, o primeiro tópico é justamente compre pensando no longo prazo. Talvez agora você pode, se você já me acompanha aqui no canal, você pode dizer, peraí, mas a gente está falando de investimento ou está falando de compra de imóveis? Na verdade, é a mesma coisa, porque se você está comprando um imóvel, você está investindo na sua vida, no seu futuro e, claro, nas suas finanças. Então, uma casa, ela não deixa de ser um investimento. Se você não pensou nisso ainda, acredite, é muito sério isso que eu estou te falando e você tem que levar em conta. Ele é um investimento significativo. E, para não mencionar um dos pilares de estabilidade da tua vida. Porque existem pesquisas que demonstram que a maioria dos americanos que venderam as casas deles no ano passado, eles moraram nas casas por pelo menos uma década antes de vender. Olha só o que foi a construção da vida dessas pessoas durante esse período, assim como a sua vida possivelmente. Então, além de quase a metade dos proprietários, nesse caso que eu te falei do exemplo dos americanos, eles compraram justamente para morar nos seus imóveis. Não é à toa, então, que, obviamente, passaram tanto tempo. Foi um investimento não somente porque o imóvel valorizou ou porque ganharam, obviamente, ali por não estarem pagando aluguel, mas, acima de tudo, foi um investimento neles, na vida, na família, porque investindo num lugar que seja agradável para você, imagine só você passar 10 anos da sua vida num lugar que você não gosta. Então, é muito importante você ponderar isso. Então, veja só, não é necessariamente porque você comprou um imóvel com o fim de fazer negócio somente com ele. Então, o grande ponto aqui, a dica, é que você deve comprar uma casa onde você queira morar por pelo menos 5 anos, então. Seja ela toda equipada ou de repente ela pode estar pronta para ser equipada. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, você compra, ela não está perfeita ainda do jeito que você queria, dos teus sonhos, mas você sabe que você pode ir melhorando ela de ponto a cada tempo, de ponto a ponto. Então o importante é que ela tenha os recursos que você precisa e o espaço que você e a tua família precisam. Não somente agora, para o futuro também. Isso, porque olha só, ponto número 2 então. Compre para melhorar a sua vida. Não especule com o dinheiro. Aqui vale a mesma regra do mercado financeiro. Porque às vezes você compra uma ação, só fazendo um paralelo, você compra porque você quer ganhar o dinheiro hoje ou na próxima semana. De repente pode ser uma grande jogada você investir numa determinada empresa. Só que ao mesmo tempo, se você está pensando que isso é um jogo, que é como se fosse, vamos dar o exemplo aqui de um cassino, pode ser que você perca muito dinheiro, porque talvez essa empresa não ganhe no curto prazo o que você espera. Só que se você der tempo para ela, ela pode sim crescer e ela vai no longo prazo trazer os retornos que você busca. Com a casa é mais do que um investimento financeiro. Porque é onde você dorme, é onde você come, é onde você recebe seus amigos, é onde você cria seus filhos. Então, a real é que o lugar onde a tua vida está acontecendo, você precisa priorizar, não somente como algo que você vai comprar, eu já vou vender daqui 6 meses, eu vou vender daqui 1 ano. Talvez isso não aconteça. Então, veja que o mercado imobiliário, ele é imprevisível para comprar uma casa, simplesmente porque você, de repente, acha que ela vai ter um grande retorno financeiro no curto prazo, claro, né? Porque se isso não
não acontecer, você provavelmente vai morar nessa casa, então, veja só, por vários anos, independentemente de como ela vai se valorizar. Por isso que a sua prioridade deve ser encontrar então uma casa que atenda às suas necessidades da sua família e, claro, então te ajude ou ajude vocês a construir a vida que vocês desejam. Por isso, então, a prioridade deve ser uma análise sempre, assim como no mundo dos investimentos, das ações, das empresas, deve ser uma visão de longo prazo. Ponto 3 agora, ó. Concentre-se no que é importante para você. Olha só, o mercado imobiliário de hoje, ele está com um estoque muito baixo. O que isso gera, então? Primeiro, é aquela ideia da oferta e da procura. Quando o mercado tem menos oferta de imóveis e maior a procura, obviamente, então, esse é um mercado de alta, fazendo com que os preços também cresçam demais. Então, nesse caso, o que a gente encontra é que, seja por conta da alta procura, que tem crescido na última década, tanto quanto pela movimentação, às vezes, geográfica que aconteceu com muita gente nesse período aí do ano passado, de 2020 para cá, por conta de situações que tiveram que trabalhar somente em casa, isso fez com que as pessoas, então, migrassem de um estado dos Estados Unidos para outro, o que fez, então, uma soma de fatores. Seja pela quantidade de imóveis reduzida, seja por conta dessa necessária movimentação, dependendo aí se a pessoa ficou trancada em casa ou então foi transferida pela sua empresa. Enfim, existem vários fatores que se somam e daí nesse caso acaba gerando então uma redução no estoque dos imóveis em determinadas áreas especificamente. O que leva, claro, então, àquela máxima da regra do mercado que nem eu falei. Menor a oferta, maior o preço. Por isso que para você é importante se concentrar em encontrar um imóvel que você primeiro possa pagar, ok? Ele tem que caber no seu bolso, a parcela dele tem que caber no seu bolso, se você não for comprar à vista. Agora, em segundo lugar, ele tem que atender às suas necessidades. E olha só, você já tem que prever o crescimento, de repente, da sua família nos próximos anos. Então, cuidado para não se distrair com aqueles detalhes que podem ultrapassar o teu orçamento na hora de fazer a compra. Veja que tudo que agrega um imóvel vai aumentar o preço desse imóvel. Por isso que você tem que ficar atento a itens que você, de repente, valoriza, mas não é relevante na hora da revenda, de repente. Lembre que, uma vez que o prazer inicial da euforia passar, fica somente a dívida a ser paga. E não tem como rever, né, de repente, o overprice que você pagou, mas que infelizmente não vale. Ou seja, você não vai trazer novamente esse dinheiro se você pagou por alguma coisa que só você valoriza, os outros não se importam, ok? Então seja racional na hora da compra. Então por isso que, para começar, faça uma lista primeiro das suas necessidades básicas, da sua família. Relacione tanto o que você gostaria, por exemplo, na tua casa perfeita, na tua casa desejada, quanto, de repente, as áreas que você deseja morar. Isso é importante você relacionar. Lembrando que desses pontos que eu estou falando para você, então eles são muito relevantes, principalmente quando você trata da família. Então isso é uma informação que, de repente, a família tem que sentar na mesa e definir qual é a casa dos sonhos, quais são as áreas que seriam possíveis, então, encontrar essas casas e, obviamente, então, se ela... esses critérios, né, que você está colocando no papel e você vai conseguir encaixar dentro do orçamento que você está buscando para comprar uma casa. Então, por que isso? Porque dessa maneira você vai evitar comprar, de repente, coisas extras que somam no valor final do imóvel, mas não valorizam de verdade a propriedade. Tem algumas coisas, por exemplo, vamos supor, de repente, uma piscina que você queira. Talvez seja importante para você, mas nesse atual momento, você comprar um imóvel com piscina pode passar muito do teu orçamento. Isso vai complicar, porque veja, essa dívida não é de curto prazo. Então, talvez seja de momento um sonho, mas para agora, para esse primeiro imóvel ou esse imóvel que você quer comprar agora, pode ser que não seja o primeiro, mas nessa situação é melhor segurar um pouco esse sonho para no futuro você comprar, trocar de repente de imóvel, mas não comprometer as suas finanças. Por isso que o ponto número 4 agora é siga o teu orçamento. É importante sempre você definir um orçamento com antecedência. E isso mesmo, o que você ouviu falar agora, com antecedência. E isso quer dizer o quê? Antes mesmo de você procurar as residências que você quer encontrar de repente. Quais são aquelas residências que venham a ser o teu foco. Veja que no mercado de hoje, especialmente, nos mercados mais competitivos, é incrivelmente fácil você estourar o teu orçamento.
E isso, olha, já no curto prazo pode comprometer a tua qualidade de vida, porque dívida tira no mínimo, a tua noite de sono. Então, ó, não é exclusivamente, no seu caso, de repente, você pensar que pode ter a tendência a estourar o orçamento. Isso porque existem pesquisas que mostram que 40, ou na verdade mais de 40% dos compradores urbanos são significativamente mais propensos a estourar o orçamento, justamente porque eles se permitem a serem seduzidos por aqueles gastos mais estéticos, aqueles gastos extras dos imóveis, como eu falei no tópico anterior. Então, eu não quero dizer que há algo errado com isso, você querer, desejar isso, porque cada um tem suas prioridades, mas acima de tudo as suas possibilidades. Eu sei que, de repente, as escolas também, os locais onde os seus filhos vão estudar, são de extrema necessidade. Você julgar justamente se naquele local vai ter boas escolas para os teus filhos. Então, esse é um ponto importante para você colocar na balança. Ou, de repente, né, é interessante também a questão da localização dos imóveis, porque psicólogos já nos dizem que um trajeto curto, de repente, da casa ao trabalho melhora muito a qualidade de vida. Mas uma coisa importante, seja realista quanto ao seu mercado local e às suas possibilidades financeiras. Você tem que definir o que você está disposto a se comprometer e o que não está. Talvez você descubra que pode reduzir a metragem quadrada da casa para encaixar justamente no teu orçamento. Isso é importante você considerar. Olha só, tem alguns reparos domésticos talvez que você tenha que fazer você mesmo para não ter que gastar com terceiros. Ou, de repente, até escolher um bairro diferente justamente para adequar os seus sonhos à sua realidade sem comprometer a sua vida financeira. Agora, ponto número 5. Esse é um dos principais. Objetivo de um pagamento inicial de pelo menos 20%. Você vai dizer, nossa, é muito. Mas olha só, eu tenho vídeos aqui no canal justamente voltados para essa parte de imóveis, onde eu falo sobre como você calcula justamente os valores que vão comprometer os teus ganhos, seja ele salário, seja se você é empresário, não importa. As suas retiradas vão ser levadas em conta na hora de você fazer um financiamento nos Estados Unidos. Então, se esforce para pagar um pagamento inicial de 20% como down payment. Tá? E se você não sabe o que é isso, faz o seguinte, eu vou colocar aqui em cima no card do vídeo uns vídeos para você poder acessar e você entender exatamente do que eu estou falando, inclusive como calcular esse down payment para você, quanto ele vai justamente impactar no teu orçamento, ok? Agora, vamos pensar, então por que é importante dar 20%? Os compradores que não pagam um down payment, uma entrada de 20%, olha só, eles vão ter que pagar um seguro hipotecário e ainda um seguro de imóvel, que são coisas diferentes. Olha só, além disso, os compradores que colocam mais no início geralmente são aqueles que fazem menos ofertas. Isso mesmo, na hora da compra, tá? Então, quer dizer que eles compram mais rápido do que aqueles que dão uma entrada menor, porque existem pesquisas também que revelam que os compradores com entrada maior fazem em média metade das ofertas em comparação com os compradores com uma entrada menor. Outro ponto é que um adiantamento mais alto reduz o risco financeiro. Isso fica bem exemplificado com o que aconteceu na bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos em 2008, onde as pessoas deviam mais dinheiro do que o valor do imóvel delas. E isso, claro, é bastante importante nos casos onde os mercados locais entram de repente numa fase onde os imóveis desvalorizam e talvez seja bem quando você precisa vender. Foi isso que aconteceu. A dívida ficou maior e o preço do imóvel, como tinha muito imóvel sendo vendido, o que aconteceu? Caíram os valores dos imóveis. Por conta disso ficou complicado o momento. Claro que se você tem um saldo devedor, que é justamente a diferença entre o que você deu de entrada e aquilo que você tem que pagar do teu financiamento, isso vai facilitar a sua vida justamente para, seja reduzir tua parcela, tanto quanto você de repente no meio do caminho às vezes decide quitar essa dívida, claro, com um saldo devedor menor, gasta-se menos, paga-se menos juros e dorme-se melhor também porque a tua dívida vai ser menor, não é isso? Agora lá, ponto número 6. Seja pré-aprovado e escolha uma hipoteca de taxa fixa. 2 pontos extremamente importantes. Por quê? Antes de você achar o imóvel, caso você não vá comprar à vista, óbvio, né? Então você quer um financiamento, primeiro é necessário você passar pelo processo chamado pré-approval.
ele requer a organização de todos os teus papéis no que se referem à tua vida, seja as entradas que você tem, tanto quanto os teus gastos. Você vai documentar, então, nesse caso, a sua renda, a sua dívida, o seu crédito e compreender, então, nesse caso, as opções de empréstimos que são disponíveis para você. Eu sei que, de repente, é um pouco chato tudo isso, mas você vai economizar tempo depois. Isso porque a pré-aprovação, ela mostra justamente a quem está vendendo o imóvel que você é um comprador confiável com uma sólida base financeira. E para você vai ficar claro o que pode pagar quando faz aquela relação entre a sua renda e justamente quanto você ganha por mês. Isso é uma relação extremamente importante, seja para mensurar, ou seja, determinar o valor do teu crédito, tanto quanto para você também definir se a parcela que você pode pagar é confortável para você ou talvez você queira diminuir o valor da parcela, o que, claro, vai diminuir também o valor que o agente financeiro vai te emprestar. Mas pode ser mais confortável justamente para você administrar isso na hora de fazer as suas contas todos os meses. Então, só para você saber, existem vários tipos de hipoteca e é importante avaliar todos eles para ver qual é o melhor para sua família e situação financeira. E um grande ponto aqui, então, é você travar uma taxa de hipoteca, que é o quê? É você manter ela fixa, não variável. Por quê? Justamente para você ter essa taxa fixa, uma parcela fixa, durante todo o período do teu financiamento. Isso, ou seja, vamos supor que o teu financiamento seja de 30 anos, ele não vai mudar o valor. O que vale, obviamente, para qualquer período de financiamento que você quiser. Eu falei 30, mas poderia ser 20, poderia ser 15. Olha, isso evita que você venha a ser surpreendido pelo aumento repentino das suas parcelas de repente, justamente pela possível variação de juros quando você escolhe uma taxa variável, ainda mais nesses tempos de incerteza quanto ao futuro junto à inflação. Então, pare para pensar, pode ser que valha muito a pena justamente você separar um tempinho para conversar com a pessoa que está te assessorando nesse processo para definir então que os juros sejam fixos. Isso vai ajudar você a administrar o teu orçamento doméstico, porque você vai saber exatamente quanto vai pagar em cada mês, no caso, né, durante todo o período do teu financiamento. Agora, o ponto número 7. Você tem que estar disposto a ir embora. É, desse jeito. Por quê? Eu sei que de repente comprar uma casa é uma tarefa demorada e também é estressante. Tudo bem, mas eu também sei, e você sabe também, que ela é compensadora. Isso só se você acabar fechando uma casa que atenda às tuas necessidades. Mas é importante você gerenciar suas expectativas caso você de repente não encontre imediatamente uma casa que você possa pagar. Então olha só, você tem que estar preparado para você ir embora. Isso mesmo, se de repente o vendedor não aceitar a tua oferta. Ou se de repente a casa não passar por uma inspeção rigorosa, porque isso é muito importante no processo de compra do imóvel. Então, segure a tua lista de itens obrigatórios que eu falei no início já do vídeo, que você tem que ter rascunhado o que seria o ideal e principalmente o necessário você ter na tua casa, no teu imóvel, no teu apartamento. Então, são aqueles que você não abre mão, tá? E se atenha justamente ao que você pode pagar. E isso não é nenhuma tragédia, de repente você perdeu uma casa ou fez uma proposta e não deu certo. Mas você tem que lembrar de que você está jogando um jogo de longo prazo e que você não quer ser feliz somente quando terminar de pagar. Mas vamos combinar? Tem que ser durante todo o período que você usufrui do imóvel. Então, você levar em conta cada um desses 7 pontos é extremamente importante para trazer tranquilidade durante, seja o processo inicial, antes de você comprar a casa, o processo durante a compra da casa e, claro, o pós, ou seja, quando você já tiver a propriedade desse imóvel, você estiver morando nele com a tua família, você tem que estar com as tuas finanças em dia. Senão, de repente, um sonho pode virar um pesadelo. Ok? Essas dicas são para isso. Então, claro, dito tudo isso, agora eu gostaria de saber de você, se tem alguma outra dica que você também acha importante ou, claro, dessas dicas aqui, qual você de repente está deixando fora, você não tinha prestado atenção ainda. Me conta aqui nos comentários e, claro, aproveita, deixa um like no vídeo e envia para mais alguém para se beneficiar também desse conteúdo. Muito obrigado pelo teu tempo, até o próximo vídeo. Tchau!